Hoje, vamos ter um tempo para estudar a Palavra de Deus com o tema Aqueles que estão com a Jerusalém. Quando seguimos os ensinamentos dos 66 livros da Bíblia, podemos descobrir que a Bíblia é cheia de profecias. E as profecias da Bíblia terminam com o retorno da família celestial ao eterno reino dos céus, depois de encontrar o Pai e a Mãe celestiais e de se livrarem de toda a natureza pecaminosa na terra. Para isso, o Espírito e a noiva chamam a nós, seus filhos, em Apocalipse capítulo 22, o último capítulo dos 66 livros da Bíblia. Quando Jesus Cristo veio à Terra 2000 anos atrás, Ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O perdido são os pecadores que cometeram pecados no céu. Por isso, Jesus disse que Ele veio à Terra para chamar os pecadores. Ele chamou os pecadores e os guiou para quem? Para Deus Pai. No entanto, em Apocalipse capítulo 22, não há somente Deus Pai, mas há também quem? Deus Mãe. O Espírito e a noiva, que são Deus Pai e Deus Mãe, dizem para seus filhos perdidos: vem. Foi dito de forma muito simples: vem. Aqueles cujos ouvidos se abriram para o chamado do Espírito e da noiva podem entender que isso levou um longo período de 6.000 anos. A fim de que seus filhos retornem ao eterno lar, o céu, o pai e a mãe levaram todos os nossos pecados. Começando com a cena de Adão e Eva no Jardim do Éden. Nos tempos de Moisés, através dos estatutos da expiação, por derramar o sangue de animais, isto é, sacrifícios, Deus nos permite compreender todo o princípio espiritual do céu. Quando olhamos para o Antigo Testamento, as ofertas de sacrifício para a expiação eram ovelhas ou carneiros. E os sacrifícios da Páscoa e do dia da expiação estão todos registrados na Bíblia. Nas festas de Deus, como o dia da expiação, havia estatutos de sacrificar novilhas. No terceiro dia, ou no sétimo dia, uma cabra ou uma ovelha era sacrificada. E também há registros sobre um touro ou um bode para o sacrifício. Tudo isso é a profecia sobre que tipo de sacrifício e dificuldades Deus Pai e Deus Mãe passariam por nós. Por cerca de 1.500 anos, desde Moisés até Jesus, Deus ensinou o seu povo e os instruiu através das leis. A Bíblia profetizou que Jesus viria à Terra e seria sacrificado como uma oferta de pecados. Todos os acontecimentos ocorreram não porque Deus não tem poder para impedi-los. Vejamos Mateus capítulo 26, versículo 47. Isso ocorreu quando Jesus orou no Getsêmani, depois de celebrar a Páscoa. E seu suor foi como gotas de sangue. Lá ele disse aos seus discípulos: vigiai e orai 3 vezes. Depois disso, homens armados, que foram enviados pelo sumo sacerdote, vieram com Judas Iscariotes para prender Jesus Cristo. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele, grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus
e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Uma legião era uma unidade do exército romano. Então, 12 legiões é um número bem grande. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias, no templo, eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Com a única resolução de proteger Jesus Cristo, o apóstolo Pedro lançou sua espada para que ninguém pudesse tocá-lo. Mas Jesus disse: embainha a tua espada. Eles vieram para me prender, a fim de que as profecias fossem cumpridas. Também é uma profecia que eu devo ser levado por eles e ressuscitar em 3 dias, sendo designada a sepultura com os perversos, e estando com o rico em minha morte. Foi tudo para cumprir as profecias da Bíblia. Jesus disse isso. Tudo foi feito de acordo com as profecias. Foi como um homem que junta pedaços de pintura vendo a Bíblia. Deus fez Pedro saber que Deus estava cumprindo as profecias precisamente. Coisas que não pode fazer. É diferente de coisas que não faz ainda que pudesse. Ainda que Jesus pudesse derrotar os soldados que vieram prendê-lo, ele não fez isso. Mas sim, foi levado obedientemente por eles. Ele disse que fez isso a fim de cumprir as profecias da Bíblia. Hoje, nós precisamos saber quanto exatamente Deus quer cumprir as profecias da Bíblia através da vida de Jesus, e que Deus ainda está cumprindo as profecias. Vejamos Isaías, capítulo 53, versículo 4. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. 700 anos antes da vinda de Jesus, o profeta Isaías profetizou que Cristo seria traspassado. Pelo quê? Por nossas transgressões. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas, quê? Pelas nossas iniquidades. Por causa de nossas transgressões Ele foi traspassado, e por causa de nossas iniquidades Ele foi moído. Já tinha sido profetizado 700 anos antes. Quando Jesus veio à Terra, Ele cumpriu todas elas como eram. Já que agora podemos olhar para todos os dias passados, nós podemos ver que as profecias da Bíblia foram cumpridas desta forma. Mas o que pensavam naquela época? Acreditávamos nele como Deus Altíssimo. Mas por que ele não tem poder? Por que ele foi levado pelos perversos? Por que ele morreu na cruz tão fracamente? Naquele momento, as pessoas não conheciam as profecias, nem as compreendiam. Inclusive, os discípulos não compreenderam até Jesus Cristo ser ressuscitado e ascender ao céu. Depois de tudo isso, eles tardiamente compreenderam. Todos esses acontecimentos na vida de Jesus foram para o processo de cumprimento das profecias da Bíblia. Vejamos Isaías, capítulo 53,
versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como ele poderia saber que Cristo seria ferido e que ele seria traspassado por nossas iniquidades 700 anos antes disso acontecer? Jesus Cristo não pediu a ninguém: por favor, pendure-me na cruz e traspasse-me em minhas costelas. Ainda assim, todas as situações ocorreram como profetizou. Vejamos o versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Foi escrito 700 anos antes: o Senhor fará cair sobre si a iniquidade de nós todos. Ele será açoitado e traspassado por nossas transgressões. Ele será moído por nossas iniquidades. Surpreendentemente, todas essas situações se tornaram como profetizadas na Bíblia, e todas as coisas aconteceram como escrito. Vocês podem tentar escrever uma profecia que será cumprida 700 anos depois. Mas normalmente, sem falar de 700 anos depois, não se pode escrever o que acontecerá nem em uma hora. Ninguém pode registrar o que acontecerá no futuro. Mas, sendo movido por Deus, o profeta Isaías escreveu o que ocorreria 700 anos depois. Ele será traspassado e moído, e pelas suas pisaduras seremos sarados. O Senhor fará cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isso não é realmente incrível? Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado. Foi até mesmo escrito que por juízo ele seria arrebatado. E também foi escrito que ele seria levado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Designaram-lhe a sepultura com quem? Com os perversos. Ele foi crucificado com 2 ladrões dos seus lados, os quais foram considerados como perversos pelo mundo. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. O corpo de Jesus foi colocado no túmulo de José, um homem rico de Arimateia. O corpo de Jesus foi colocado no túmulo de José, porque ele lhe pediu, dizendo: José, coloque meu corpo no seu túmulo? Não. Contudo, tudo isso foi conduzido por si mesmo. Pessoal, uma profecia é uma declaração sobre o que acontecerá no futuro, não é? Como foi escrito 700 anos antes, Cristo, que veio à Terra para nos redimir das nossas iniquidades, realmente caminhou pelos caminhos como profetizados. As profecias da Bíblia são realmente maravilhosas. Contudo, as pessoas daquele tempo, até mesmo José de Arimateia, não sabia por que pediu pelo corpo de Jesus e o colocou em seu próprio túmulo. Esta é a providência que somente Deus conhece. As profecias do profeta Isaías foram cumpridas conforme profetizadas. Suas profecias se tornaram verdades na terra. Vejamos o versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá o quê? Verá a sua posteridade. Ele verá seus filhos espirituais que têm fé em Deus e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
De acordo com João, capítulo 1, versículo 29, o que João Batista disse sobre Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João Batista disse isso? Nos 66 livros da Bíblia, nós podemos ver que as pessoas que foram movidas pelo Espírito Santo falaram a voz de profecias na vontade de Deus. Vivendo a vida profética, Cristo nos redimiu de todas as nossas iniquidades e abriu o glorioso caminho ao eterno reino do céu. As ações como Pedro pegou a espada e a mexendo, tentando proteger Jesus Cristo. E as palavras como, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Todas foram ditas anteriormente. Quando Jesus disse a Pedro, quão firmemente Pedro deve ter decidido não negar Jesus, dizendo a si mesmo, eu nunca o negarei, nunca. Mas a situação fez com que ele negasse Jesus 3 vezes. Quando o galo cantou, ele foi para trás e percebeu que tinha negado Jesus 1, 2 e 3 vezes. Foi exatamente 3 vezes conforme Jesus tinha dito a ele. Pedro saiu e chorou amargamente. Uma profecia é como assim. Então, não há profecias sobre o que o Espírito e a noiva farão na época do Espírito Santo? Enquanto Isaías, capítulo 53, profetizou sobre a vida de Deus Pai, em seguida, Isaías, capítulo 54, mostrou que tipo de vida Deus Mãe viveria. A vida do Pai foi uma série de dificuldades e sacrifício. Ele foi açoitado e traspassado para levar nossas transgressões e iniquidades. Vejamos Isaías, capítulo 54, versículo 11. Foi dito, ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada. De acordo com a nova tradução na linguagem de hoje, está escrito, ó Jerusalém, aflita e castigada pela tempestade, sem ninguém que a console. Já que foi profetizado que a Jerusalém é arrojada e castigada pela tempestade, a vida de Jerusalém deve ser uma vida dura. Nós precisamos saber que há esses tipos de profecias sobre ela na Bíblia. Muitas situações temíveis acontecem várias vezes. Eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão. Está profetizado que Jerusalém é perseguida e difamada e ela sofre muito. Antes da profecia, longe da opressão. Porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Deus fará com que todos caiam. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Significa, quem te atacar, cairá. Então, como está profetizado dessa forma, aqueles que difamam e atacam a Jerusalém devem aparecer, certo? Nada pode evitar esta profecia. Vejamos mais palavras. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, ousar contra ti em juízo, significa que eles a acusarão. Mas o que acontece com sua língua? Tu a condenarás. Sim, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Aqueles que tentam atacar Jerusalém não terão arma com poder. Suas obras más de acusá-la serão condenadas. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás.
Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. O livro de Isaías verdadeiramente nos dá grandes ensinamentos e lições para a nossa vida de fé. Em Isaías, capítulo 54, uma simples expressão, arrojada pela tempestade, é suficiente para nos fazer saber quão difícil é a vida da mãe. Já que sua aflição é tão severa, foi dito que ela é arrojada pela tempestade. Vejamos Isaías, capítulo 54, versículo 1. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Por favor, lembrem-se de Isaías, capítulo 54, versículo 1. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua prosperidade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O profeta Isaías explica assim, em Isaías, capítulo 54. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Onde podemos encontrar as palavras que são pares dessas? Vejamos em Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é quem? A qual é nossa mãe. Vejamos como a Bíblia descreve nossa mãe, versículo 27. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Esta explicação sobre Jerusalém é a mesma que está em Isaías, capítulo 54, versículo 1. Isaías, capítulo 54, diz que a Jerusalém será arrojada pela tempestade e afligida. Mas Deus disse a nós, já não temerás. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Aqueles que se opõem contra ti serão como nada e perecerão. Vejamos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. A descrição sobre a mãe Jerusalém, em Isaías, capítulo 54, está citada em Gálatas, capítulo 4, versículo 26 e 27. Da mesma forma, há versículos ligados na Bíblia. Portanto, aqueles que são nascidos de Jerusalém são filhos da promessa como Isaque. Versículo 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. É o mesmo agora. A mesma coisa ocorre no tempo da primeira e da segunda vinda de Jesus. Quando Deus foi crucificado, não foi porque Ele não tinha poder. Agora Deus é afligida. E também, não é porque ela não pode os deter. Vejamos o versículo 11 de novo. Ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada. Eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão.
Antes da opressão ficar longe de Jerusalém, como ela estaria? Ela estaria sendo perseguida, afligida e difamada. Todos os seus sofrimentos contêm na palavra opressão. Longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Quem significa qualquer um de cima a baixo do mundo. Cairá. O quê? Cairá diante de ti. Vejamos o versículo 16. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu, o quê? Tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Como a Bíblia profetiza que toda a sua acusação, ameaça, opressão e espanto não se aproximarão de Jerusalém, vamos carregar a vontade da Mãe, que ora e faz todos os esforços somente para a salvação dos filhos de Sião, até mesmo nestas situações cheias de espanto. Nós devemos estar alertas ainda mais. Até que retornemos ao nosso lar eterno, vamos segurar a nossa fé e entrar seguramente ao eterno reino do céu, todos juntos. Pedindo para que toda a família de Sião se lembre disso, eu gostaria de concluir este sermão. Muito obrigado.